Olá, boa tarde. Eu sou Alexandre Errara, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais e a Diplomacia Corporativa, o CBNI-DIC da ESPM. Começaremos agora um novo programa RI Talks ESPM, uma atividade estruturada pelos núcleos e entidades da ESPM para discutir as diversas questões internacionais. Hoje temos aqui como nossa convidada especial a professora Cristiane, é isso, né, Cristiane? Cristiane. Obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. A professora Cristiane é doutora e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, onde também se graduou em Administração e Pedagogia e tem se dedicado aos estudos da filosofia de Don Dewey, com ênfase na relação entre ética, democracia e educação. E hoje conversaremos um pouquinho aqui sobre as pessoas comuns, né? Mas antes disso, eu queria mencionar aqui quais são as entidades que trabalham conosco nesse projeto, que é entidades, internúcleos. Participa aqui do nosso projeto o CBNI, que é o Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais, que é formado pelo Núcleo de Américas, Ásia, Europa e Oriente Médio. Está conosco nesse projeto o CEEC, o Centro de Economia e Mercado, uma iniciativa conjunta do curso de Relações Internacionais e Administração, e também o Centro de Estudos das Civilizações, que tem aí uma ênfase maior aí em estudos transversais sobre cultura. O Clube de Debates, que é representado aqui pela professora Cristiane hoje, o Lesis Lab, o Global Júnior e também o RAIA. Todas essas entidades e núcleos participam aqui semanalmente com programas discutindo diferentes temas, com diferentes convidados, tentando aí informá-lo da melhor maneira possível. Todas as entrevistas aqui são publicadas na forma de web vídeo na página YouTube, que se chama Diplomacia Corporativa e Global Business. Convidamos a vocês que acompanhem e acessem também as nossas entrevistas, todas lá colocadas para a gente. Bem, professora Cristiane, mais uma vez quero agradecer aqui a sua presença e queria conversar um pouquinho hoje então sobre a situação das pessoas, né, que temos visto aí sofrerem bastante, principalmente ali no caso da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Esse muito difícil. E muitas vezes a gente ouve falar, a gente comenta sobre as lideranças, né? Então, presidente Biden, Macron, Putin, e aí vai, né? Sucessivamente as lideranças, mas muitas vezes a gente deixa de abordar a perspectiva, o aspecto das pessoas que sofrem, né, com isso, né? Porque os presidentes até estão lá em seus gabinetes tomando decisões, mas a população é que de fato está sofrendo bastante com isso. Aí eu queria ouvir um pouco de você, né, sobre como é que a ciência, as teorias trabalham essa pessoa que é comum, né, hoje que sofre tanto nessas guerras. Quem é essa pessoa comum? Legal, Alexandre. Obrigada pelo convite. É com muita alegria que eu estou aqui representando o Clube de Debates e essa lógica de pensar muitas faces para problematizar as questões que estão em voga, né? Para responder a sua pergunta, acho que a gente pode partir mesmo da ideia inicial de homem comum, né? Homem como essa categoria universal que o Ocidente criou para falar dos seres humanos e que depois tem sofrido aí uma desconstrução para pensar as pessoas mesmo, né? Mas quem são essas pessoas comuns, né? As pessoas comuns são justamente as figuras que não estão necessariamente em posição de liderança, que não estão tomando as decisões efetivas no contexto da guerra, mas não apenas, né? Também no contexto da vida democrática cotidiana. E as pessoas comuns passam a ocupar bastante o espaço da reflexão do momento em que se opta pela democracia em diversas correntes filosóficas, políticas também, das ciências políticas, né? E aí a defesa de que a pessoa comum teria condições no seu coletivo, né, em conjunto, de tomar as decisões sobre o Estado, o caminho, né, que deveria ser tomado por uma determinada população, aposta muito que esta figura da pessoa comum estaria em condições de gerenciar a si mesmo nas situações sociais e políticas e nessas tomadas de decisão. Mas é interessante a gente pensar também que essa pessoa comum, ela, apesar dela ser foco aí de uma certa fé democrática, né? Para eu ter uma democracia, eu preciso apostar que as pessoas comuns saberão eleger, saberão participar da vida política.
ela também é alguma coisa que fica um tanto quanto turva quando a gente pensa a cultura de massas, o processo de urbanização e essa montanha de pessoas e números que rondam as nossas vidas e que fazem a gente não enxergar direito o indivíduo na sociedade, né? Ele vai ficando muito subatômico, muito pequenininho. Então, a democracia ela acaba vivendo sempre esse contexto de precisar da pessoa comum para se justificar, mas ao mesmo tempo ter essa dificuldade por muitas razões, inclusive porque nem sempre as pessoas comuns tomam as decisões tidas pelas lideranças, né? E por diversos representantes econômicos, de setores econômicos e tudo mais, como tomadas as decisões mais corretas para o conjunto de interesses da população. Acho que um tema interessante que você trouxe aí, conceito, né? A pessoa comum, ao mesmo tempo, ela é importante na democracia, da participação, mas, de outro lado, tem também o problema das massas, que às vezes não é ela que toma a decisão, mas ela é levada, né, a essa condição. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa diferença, né, da participação democrática e, ao outro lado, que é a condução, às vezes um populista, alguém que trabalha isso. Exato. Justamente, né, a perda da pessoa que possibilita a gente olhar a massificação, né? Uma massa, quando a gente olha de um ponto de vista mais sociológico, né, a gente pensar populações como massa é justamente pensar uma figura amorfa, sem forma, e que acaba sendo levada por opiniões que não são nem exatamente públicas, mas pseudopúblicas, né? A gente falaria assim, conceitualmente, numa opinião que está no contexto coletivo, mas que ela não expressa realmente um interesse público ou uma discussão mais sofisticada, mas que ela toma a forma de uma opinião coletiva. E a massa, ela é muito reativa a essas influências, né? Então, a diferença de uma democracia que seria efetivada pelas pessoas seria naquelas em que o coletivo não se torna uma massa amorfa, né? Não é o somatório das pessoas, mas a expressão de uma busca coletiva, partilhada dos seus interesses, né? E quando a gente pensa na cultura de massas, justamente a gente cai para respostas simples para problemas complexos e que acabam pegando muito a população com slogans, com promessas vazias, inexecutáveis, e que aí a gente tem toda a exploração do populismo, mas também antes disso, se a gente pensar, não necessariamente antes, mas numa outra face, por exemplo, de guerra, a gente pega a propaganda nazista, né, durante todo o contexto da Segunda Guerra, que mobilizou uma parte importante da população e do apoio popular ao nazismo, por meio de apelos emocionais relacionados à humilhação que a Alemanha havia sofrido por conta da Primeira Guerra, passando também por todas as implicações econômicas, né, dos pactos que a Alemanha teve que aceitar ali para poder virar a página da Primeira Guerra, e você mobiliza tudo isso para formar uma opinião popular favorável. E que não é necessariamente essa figura de uma pessoa compondo a democracia, mas sim de uma manada, né? Como rebanho mesmo. Então, é uma problematização, é um paradoxo da democracia, porque ela precisa das pessoas comuns, né? Sempre que a gente pensar num itinerário para a sociedade democrática, eu preciso apoiar essas pessoas comuns. Mas como que eu garanto inteligência, participação, responsabilidade das pessoas num contexto em que elas tendem a estar misturadas numa forma indefinida e que segue mais as influências do que as decisões tomadas responsavelmente. Em termos de autores, teóricos, assim, quem é que você poderia mencionar, né, que trabalha com essas ideias, com esses conceitos para a gente? Eu acho que no contexto da guerra, talvez seja interessante a gente chamar a Hannah Arendt para nos apoiar nessa reflexão. A Hannah Arendt, por ocasião do nazismo, ela vai trabalhar bastante as origens do totalitarismo, né? E ela, inclusive, tem um dado momento lá da sua produção intelectual, ela vai falar muito de como é que você consegue fazer o domínio total das pessoas, né? Como é que você consegue colocar em lógica o domínio total. E o domínio total, ele passa pelo apagamento, primeiro, da pessoa jurídica, né? Primeiro você precisa suspender os direitos de alguém.
Depois você precisa apagar moralmente, eticamente essa figura. Então, você tem que tirar dela justamente aquilo que a torna quem ela é, suas memórias, sua identidade. Então, os passos para um domínio total consiste justamente tanto na suspensão dos direitos, particularmente, aí a gente pode pensar nos direitos humanos, né? Uhum. E num segundo momento, nessa recusa à individualidade, a se ser singular, como a pessoa comum, quando a gente olha de um prisma da sociedade democrática, como algum agente singular, único, e que tem possibilidade de ação política e de discurso. Mas que nesse contexto, né, no contexto que ela está investigando da Segunda Guerra Mundial e dos campos de concentração, é negada a possibilidade de você ser singular. Então, há todo um processo burocrático de apagamento da pessoa. Né? Primeiro, eu tiro dela todos os direitos, direitos efetivos, né? Direito de proteção à vida, direito de ter a sua culpa, a sua punição questionada, né? Um certo direito à defesa, direito à dignidade. Eu elimino tudo isso, né? Eu deixo aqueles corpos nus ou uniformizados. Então, eu vou tirando esses direitos e vou começando a atingir a pessoa moral. Né? Os corpos nus, por exemplo, seja nos trens, né? Nas chegadas aos campos e tal, não é só a crueldade do frio, por exemplo, né? Essa exposição do corpo nu, na biopolítica, a gente vê como sublinhando-se, né? Essa desimportância da vida, quase animalizando o ser humano mesmo, né? Esquecendo que ele é pessoa e tornando quase um bicho. E mesmo os números, né, as identificações numéricas. Então, há uma série de expedientes que o nazismo usa para apagar essa pessoa jurídica e ética e não deixar a gente enxergar mais o indivíduo. Então, a Arendt nos ajuda muito nisso. E mais para frente, no julgamento do Eichmann, acho que em 1961, a Arendt também vai chegar a uma conclusão que é ainda muito alvo de controvérsia, mas de que ele representava não aqui a pessoa comum como conceito que eu estou trabalhando, mas um homem qualquer, um homem banal. Então, ela começa a se indagar como é que um mal tão horroroso, uma barbárie tão profunda, pode ser causado por uma pessoa demasiadamente ordinária, que não tinha nada de especial. Né? Então, isso eu acho que tem uma potência muito interessante, porque quando a gente fala de guerras, de contextos radicais aí, de conflitos humanos, né? Capitais mesmo, em que a gente está jogando com as vidas e com a sobrevivência, é muito comum a gente pensar nessas figuras como os grandes artífices são pessoas extraordinárias, seja no seu populismo, seja na sua agressividade, né? Por diferentes caminhos, são pessoas que a gente olha, mesmo que negativamente, como alguém que se destaca dos demais. Mas quando a gente olha uma figura como Eichmann, que é um homem no limite da mediocridade mesmo, e ele sendo um dos artífices mesmo, não apenas um apertador de botão, mas aquele que faz a logística toda da exterminação em massa, do extermínio em massa, então aí a gente pensa realmente nos perigos, né? A gente tem, por um lado, uma teoria que coloca nas pessoas comuns a forma da gente salvar o mundo, mas ao mesmo tempo está na mão delas cometer barbáries. Então é muito interessante a gente tensionar essas imagens, né? Então a Hannah Arendt pode ser uma fonte incrível aí para começar a pensar essas questões. É importante, pela sua fala, que a pessoa comum também é importante que ela tenha uma identidade, que ela tenha sua especificidade, que ela não se torne uma massa, né? Assim, como você estava mencionando nos exemplos aí, né? De assim, você tirar a vestimenta, tirar o seu próprio valor, né? De pessoa mesmo, da percepção pessoal, né? De valor. E essa desvalorização acaba remetendo à humanidade das pessoas. E aí, pensando nisso, na Ucrânia, agora nessa guerra que a gente está vendo, a gente tem percebido muitas pessoas que têm perdido um pouco dessa identidade, até porque estão deixando seus países como refugiados, deixam as suas casas, deixam a cultura, vai para um outro país, não sabe para onde. E além disso, tem ainda as pessoas que dentro do próprio país são os deslocados internos, né, que são também mais de 10 milhões de pessoas já. Como é que você avalia para essas pessoas, né, que são pessoas comuns, que estão lá
perdendo seus laços, né? Então, aí, de repente, até essa questão que nós estamos falando de identidade, de valores, né? Como é que você avalia isso, né? Eu acho que esse é um dos pontos, assim, seminais mesmo, que podem possibilitar muitas discussões importantes para a gente, que é a perda da raiz, né? A gente, às vezes, banaliza a ideia de estarmos localizados em algum lugar, né? Politicamente, geograficamente, né? Fisicamente. Isso tudo tem implicações para o modo como a gente age no mundo, como a gente pensa o mundo. E num contexto extremo, em que você tem um deslocamento populacional, seja para além das fronteiras, né, seja ali dentro mesmo, nessa proporção, você tem um apagamento geopolítico, no fundo, né, do modo como aquelas pessoas existiam. Ainda que elas possam retornar, né, após o conflito para suas cidades e suas casas, essas casas e cidades não serão as mesmas, né? E, evidentemente, uma parte dessas pessoas nunca voltarão a ocupar o espaço que já não será o mesmo. Então, a gente tem um sofrimento que é profundamente pessoal de cada um desses 10 milhões e 3 milhões e meio, e, na verdade, são estimativas, né? A gente não consegue sequer ter essa numeração. É curioso, né? Você, numa outra ocasião, estava comentando da disputa da narrativa na guerra, e eu fico pensando, é uma guerra que a gente não tem a informação sobre os mortos, mas não porque a gente tenha um certo escrúpulo de medir a dor por quantidade de mortos, né? Que é uma coisa que apareceu na discussão por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Será que eu mensuro por quantas pessoas morreram? Não, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não é porque agora a gente está melhor e olha e fala, puxa, não posso medir o sofrimento pela quantidade de mortes. É só pela disputa mesmo, né? Então, a gente não tem acesso sequer aos números. Como é que eu vou chegar às pessoas, aos sofrimentos delas, né? Então, eu acho que isso mostra muito como a lógica das massas atropelam, né? A gente tem esse volume de pessoas cujos sofrimentos são extremamente particulares. Por exemplo, né? Tava lendo, eu vou até sair da Ucrânia, eu vou para a Rússia. Eu estava lendo uma reportagem que fala de uma ONG em que a ONG trabalha com doenças incuráveis e atende ali crianças russas e adolescentes russos que não têm tratamento, mas que têm cuidados ali paliativos, medicações que melhoram a condição de vida ou garantem alguma sobrevivência ali para essas pessoas. São pessoas comuns que estão mergulhados em uma doença e, de repente, o conflito as priva da possibilidade de se cuidarem. E isso pode significar, de fato, a morte, embora elas não estejam no campo de batalha. Né? São pessoas que estão perdendo o acesso aos medicamentos por conta dos impactos na cadeia de distribuição mesmo dos remédios. São pessoas cujos tratadores, vários deles, né, várias das pessoas que faziam os cuidados, saíram do país em oposição à guerra. Então, a gente olha, você vê uma série de vidas vulneráveis ali, tanto na Rússia quanto principalmente na Ucrânia, e que estão sujeitas a decisões como se fossem marionetes, né? Elas dançam conforme a música, e a gente não consegue enxergar essas histórias, né? Até porque os números, como você mencionou, a gente não tem os números reais, a gente não sabe quais são os números. E muitas vezes esses números são instrumentalizados de acordo com o interesse de cada um, né? Exato. Morreu mais ou morreu menos, mas de acordo com, bom, vale a pena agora eu colocar bastante gente ou é melhor reduzir o número, né? De soldados ou de cidadãos, né? Que morrem. É bem triste isso mesmo, né? Acho que é muito triste. O Adorno, ele por ocasião do Holocausto, né, ele já dizia que era uma face muito perversa a gente medir a barbárie pelos 6 milhões de mortos, que toda vez que nós precisássemos falar em quantos mortos morreram pelo Holocausto na Segunda Guerra, a gente já tinha perdido a nossa dignidade, né? Porque é um tipo de barbárie que não deveria ser para nenhum ser humano. Mas a guerra, ela sempre faz isso, né? Ela passa um rolo compressor na pessoa, na dor da pessoa, na memória de quem ela é, de quem ela foi. E a gente fica quanto muito com os números. E é muito curioso nesse contexto dessa guerra, que é um contexto realmente de pós-verdade, né? Em que você vai ajustando aí as narrativas conforme os interesses do momento. Então, me parece que, assim, nesse sentido é bastante inédito, porque a gente tem mais dificuldade ainda em chegar nas pessoas, porque nem os números, que seria a face rasa, a gente chegou. Né? E é paradoxal, porque nós vivemos
num século que dizem que é o século da informação. É. Mas a informação não chega para a gente, né? E aí, nosso tempo está terminando, mas eu queria te perguntar, em relação a essas questões de pessoas comuns, né, que nós estamos conversando, a informação é algo importante. E como é que as falta de verdades, né, pode impactar as pessoas comuns ou a relação com essas pessoas no mundo atual? Isso volta muito para a nossa primeira parte da conversa, né? Quando nós temos uma perversão, uma distorção ou uma mentira deliberada no lugar de uma informação com mínimo compromisso factual, a gente consegue moldar apoios ou boicotes a determinadas ações mais macros mesmo, né? Uhum. Então, as pessoas comuns, elas, num tempo que é tido como das informações, elas estão extremamente rendidas na mão de quem traz esses dados, né? E a gente já sabe que as pessoas tendem a estar mais informadas hoje, isso não é de agora, é lá do final do século XIX, tendem a estar mais informadas sobre coisas que estão acontecendo geograficamente distante delas do que sobre as suas próprias realidades. Então, a condição que as pessoas têm de verificar fatos tem sido um desafio desde que a gente inventou formas de comunicação à distância muito eficientes, né? Então, acho que assim, a gente tem esse desafio de que nós nos importamos com coisas que são escolhidas para a gente se importar e a gente se informa com base em meios de comunicação diversos, mas que não necessariamente seguem com os critérios que tradicionalmente o jornalismo trouxe, por exemplo, para a gente, né? E esse compromisso com a verdade. Então, o que eu vejo, Alexandre, é que as pessoas comuns, elas têm um trabalho que ainda a gente discute muito pouco, muito grande, de procurar fontes. Elas precisam reaprender a ler informação nesse contexto de muita desinformação, né? Então, a gente tem os mecanismos como as agências verificadoras, mas se a pessoa não correr atrás, ela vai ser manipulada muito facilmente. E aí a gente consegue facilitar a vida de alguns agentes aí macropolíticos nesse cenário muito grande, em que a pessoa fica muito pequenininha e vai fazendo só a parte da massa mesmo de manobra. É verdade. A diversidade de meios não significa diversidade de fontes, né? Porque às vezes a informação vem por vários caminhos, mas é a mesma informação que nem sempre é verdadeira. E geralmente é bipolarizada, né? Tá sempre dicotômica, quando a realidade tem muitos matizes, muitos tons, né? Então a gente sempre olha as coisas, ou é a Rússia ou é a Ucrânia. O que há tudo no meio, né? O que há entre dois polos, né? Quais são os interesses intermediários, os pontos bons de alguém, os pontos negativos do outro, né? Então, a gente tende a uma leitura dicotômica com base em informações ruins. Então, boa coisa não vai sair. É verdade. Isso nos lembra que o cuidado que temos. Mas queria agradecer bastante, professora Cristiane Trindade, pela sua entrevista aqui conosco hoje. Um papo bem gostoso, bem informativo para a gente, e convidá-la para que venha novas vezes aqui para a gente poder conversar. Oba, sempre que você quiser, só chamar. Ok, obrigado. Queria agradecer a você, ouvinte, que nos acompanha, internauta, por acompanhar mais uma semana o nosso programa. Agradecemos também aqui a equipe do NIS, que nos assiste nas nossas atividades. E fique conosco, que daqui a pouquinho teremos a continuidade do nosso programa de hoje com os professores do CEEC e também do Legislab, que vão entrevistar hoje novos convidados. É um pequeno intervalo e retornaremos logo em seguida.